E aí, tudo bem? A gente raramente para pra pensar nisso, né? Mas a cada segundo tem um processo incrível e silencioso acontecendo que nos mantém vivos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa máquina fantástica que é a nossa respiração. É um verdadeiro balé químico rolando dentro da gente o tempo todo. Para começar, que tal a gente ir direto para o topo do mundo? Pois é, já ouviu falar na Zona da Morte do Monte Everest? Por que será que ela tem esse nome tão sinistro? A resposta, olha, está bem no centro da física da nossa respiração e mostra, sem tirar nem pôr, porque a pressão do oxigênio é uma questão de vida ou morte. Olha só esse gráfico. Ele deixa bem claro o tamanho do problema. Aqui, ao nível do mar, a gente tem uma pressão de oxigênio de mais ou menos 160 milímetros de mercúrio. Parece um número abstrato, né? Mas lá no topo do Everest, esse número despenca, cai para menos de 1/3. É quase como tentar respirar no vácuo. Cada vez que se puxa o ar é uma luta, uma verdadeira batalha pela vida. Tá, mas então, como é que o nosso corpo dá um jeito de pegar o oxigênio que precisa, mesmo com esses desafios? Para entender isso, a gente precisa dar uma espiada num lugar incrível, tipo um mercado de trocas que funciona sem parar dentro dos nossos pulmões. 70 metros quadrados. Guarda esse número. Pensa aí, 70 metros quadrados. É a área de um bom apartamento. Agora, onde, dentro do nosso corpo, a gente teria um espaço tão grande assim? Parece impossível, né? Mas a resposta é simplesmente a chave da nossa existência. E aí vem a grande revelação. Essa área gigantesca, do tamanho de uma quadra de tênis, está toda compactada, dobradinha dentro dos nossos pulmões. É isso mesmo. São milhões e milhões de balõezinhos minúsculos, os alvéolos, que foram projetados de um jeito perfeito só para fazer essa troca de gases. E sabe, como qualquer bom mercado, para a coisa funcionar direito, precisa de duas coisas. Primeiro, um espaço enorme para negociar, que é a nossa quadra de tênis, certo? E segundo, uma barreira bem fininha para que os produtos, no caso, o oxigênio e o gás carbônico, consigam passar de um lado para o outro sem dificuldade. Agora, vamos ver o que acontece quando esse sistema super eficiente começa a falhar. Pega o enfisema, por exemplo, que muitas vezes é causado pelo cigarro. Ele vai lá e destrói as paredes desses balõezinhos, os alvéolos. Na prática, é como se aquela nossa quadra de tênis fosse encolhendo e a capacidade de pegar oxigênio caísse drasticamente. E tem outro problema também, a fibrose pulmonar. Nesse caso, a quadra de tênis continua lá, mas a barreira entre o ar e o sangue fica mais grossa. É como se, em vez de uma folha de papel, agora a gente tivesse que passar as coisas através de um muro. Fica muito mais difícil. E a troca de gases despenca, o que é super perigoso. Ok, então o oxigênio conseguiu atravessar a barreira. E agora? Como é que ele chega onde precisa ir? Bom, aí entra em cena um serviço de entrega, tipo um táxi super eficiente que roda o tempo todo no nosso sangue. E quem é o motorista desse táxi? A hemoglobina. Ela é a grande molécula de transporte de oxigênio do corpo. Pensa nela como uma proteína com 4 assentos vagos, prontinha para dar uma carona para 4 moléculas de oxigênio e levar elas para passear pelo corpo todo. Mas a hemoglobina não é uma molécula qualquer, não. Ela tem um truque genial na manga chamado cooperatividade positiva. É mais ou menos assim, sabe? Imagina que você está dando uma festa. O primeiro convidado a chegar talvez fique meio sem graça, mas depois que ele entra, parece que a porta se abre e todo mundo começa a chegar junto. Fica bem mais fácil. Olha só como isso funciona na prática. A primeira molécula de oxigênio chega e é um pouco difícil de se encaixar. Mas assim que ela consegue, bum! A hemoglobina muda de forma. Aí a segunda molécula já se liga com mais facilidade. A terceira, mais fácil ainda. E a quarta molécula então se liga com uma vontade, uma afinidade altíssima. A hemoglobina vira uma verdadeira super esponja de oxigênio. Tudo parece perfeito, né? Um sistema incrível. Mas e se esse sistema pudesse ser, digamos, sequestrado? Pois é, agora a gente vai conhecer um vilão invisível, um verdadeiro sequestrador de moléculas. E o nome desse vilão é monóxido de carbono, ou só CO. Ele aparece quando tem uma queima incompleta, tipo em aquecedores a gás com defeito, sabe? E o pior, ele não tem cor, não tem cheiro, é um assassino completamente silencioso. Então, aqui a gente tem a cena do crime. De um lado, o oxigênio, essencial para a nossa vida. Do outro, o monóxido de carbono. E os dois estão disputando os mesmos assentos de táxi na hemoglobina. Só que essa disputa, nossa, ela é tudo menos justa. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o perigo. 210 vezes. O monóxido de carbono se agarra na hemoglobina com uma força 210 vezes maior que a do oxigênio. Pensa nisso.
Ele não só rouba o lugar do oxigênio, ele senta ali e se recusa a sair. Basicamente, ele paralisa o sistema de entrega de oxigênio do corpo. E os resultados disso são devastadores e rápidos. Dá uma olhada nessa tabela. Começa com uma dorzinha de cabeça que a gente nem dá bola. Depois vem enjoo, falta de ar e, se a concentração de CO aumenta, a coisa evolui para convulsões, coma e, infelizmente, morte. E por trás desses dados tem histórias muito tristes. Teve um caso de uma família que alugou um apartamento no Chile. Eles começaram a passar mal, sentindo sintomas, mas acharam que era só uma intoxicação alimentar, alguma coisa que comeram. Foram dormir e nunca mais acordaram. É por isso que a única defesa real contra esse perigo invisível são os sensores de monóxido de carbono. Beleza? A gente viu a complexidade, os perigos. Fica a pergunta: como é que o nosso corpo consegue dar conta de tudo isso de forma perfeita, sem que a gente precise pensar, agora eu preciso respirar? A resposta é simples. A gente tem um piloto automático. E o grande herói anônimo dessa história toda é o tronco encefálico. Pensa nele como gerente incansável da nossa respiração. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre monitorando e ajustando nosso ritmo respiratório para bater certinho com o que o corpo precisa. E o melhor, ele nunca, jamais tira folga. Mas como ele sabe o que fazer? Bom, ele tem seus espiões, seus detetives, são 2 sistemas de sensores. Os centrais, que ficam ali mesmo no tronco encefálico, funcionam como um gerente de lixo, sabe? Eles ficam de olho se tem muito gás carbônico se acumulando. Já os sensores periféricos, que ficam nas artérias, são o medidor de combustível. Eles apitam quando o nível de oxigênio está ficando baixo. E para completar, tem a ponte, que é uma outra parte ali do tronco encefálico. É lá que acontece o ajuste fino. Tem o centro apneústico, que é aquele que dá um empurrão para a gente inspirar quando a gente tenta prender a respiração por muito tempo, e tem o centro pneumotáxico, que faz o contrário, ele acalma a nossa respiração depois de uma corrida, por exemplo, para a gente não hiperventilar. É um controle perfeito, um balé. E tudo isso nos traz a uma última pergunta. Depois de passar por toda essa jornada, desde a pressão do ar lá no Everest até os sensores supercomplexos no nosso cérebro, o que de fato significa recuperar o fôlego, sabe? É o nosso corpo, com toda a sua sabedoria silenciosa, reajustando essa máquina incrível de volta para o seu equilíbrio. É a vida na sua forma mais pura, simplesmente reencontrando o seu ritmo. Vale dizer que toda esta nossa análise de hoje teve como base o trabalho do professor Dr. Rodrigo Binkowski de Andrade. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.